Olá pessoal, tudo bem? Alguns de vocês me mandaram mensagem, né? À tarde, ontem, perguntando sobre a resolução dessa questão. A solução é um pouco óbvia se você pensar, mas alguns de vocês disseram ou perguntaram, questionaram como que a gente resolveria, né? Para não ser ou para não parecer tão óbvio. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês uma solução e a gente vai se pautar numa maneira aí de resolver esse problema. Ele diz o seguinte, ó, em uma turma, 60% dos estudantes são meninas. Sabe-se que 10% das meninas e 5% dos meninos usam óculos. O estudante dessa turma é escolhido ao acaso e sabe-se que é uma menina. Qual é a probabilidade de a escolhida usar óculos? Bom, por que é óbvio? Porque ele diz o seguinte, olha só, um estudante dessa turma é escolhido ao acaso e sabe-se que é uma menina. O que a gente sabe sobre as meninas aqui? A gente sabe que 10% das meninas, certo? Vou ficar só com essa informação. 10% das meninas usam óculos. Então, como sabe-se que é uma menina, qual é a probabilidade de usar óculos? Tá óbvio, tá? Então, como se sabe que é uma menina e 10% das meninas usam óculos, então 10%, já que é uma menina, já que eu tenho certeza que é uma menina, 10% das meninas usam óculos. Beleza, essa é a solução óbvia. Agora, como que eu chegaria nessa resposta de uma outra forma? Vamos comigo aqui. Vamos dividir aqui, eu deixei esse quadro que vocês veem aqui, para a gente fazer uma tabela de dados cruzados. Então aqui eu vou colocar o seguinte, meninos, certo? Vou abreviar aqui, ó, meninos e meninas, certo? E aqui embaixo eu vou colocar o total. Então, meninos, meninas e total. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, usam óculos e não usam óculos, certo? Usam óculos e não usam óculos. E aqui também o total. Tabela de dados cruzados. A gente faz dessa forma, a gente já viu diversos problemas, principalmente quando estudou probabilidade, que tem essa questão dos dados cruzados. Então, vê só, 60% dos estudantes são meninas. Então, eu venho aqui, ó, 60% são meninas. Como 60% são meninas, então deve ser óbvio, deve parecer óbvio aí, que 40% são meninos. Eu vou deixar aqui de vermelho, porque não é um dado da questão, é um dado que eu calculei. Então, como 60% são meninas, 40% são meninos. Aqui fechou, então, um total de 100%, beleza? É outro dado que eu somei e encontrei. Agora, bora lá. Sabe-se que 10% das meninas... O que é 10% das meninas? É 10%, se liga aí, ó. É 10% de... As meninas, olha aqui as meninas. As meninas são 60%. Então, 10% de 60%. Corta 2 zeros de cima com 2 de baixo. E vai ficar 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 100 dá 100. 6%. Então, vamos ver qual é essa informação. Ó. 10% das meninas. 10% das meninas. Então, aqui, meninas que usam óculos. Certo? Meninas, aqui, ó. Meninas que usam óculos. Como era 10% de 60%, ficou 6%. Tranquilo? 10% de 60% virou 6%. E 5% dos meninos. Aí faz a mesma coisa. 5% dos meninos. Quantos são os meninos? Os meninos são, olha ali, 40%. Então, 5% de 40%. Nesse caso, nós vamos multiplicar. 5 vezes 40 dá 200, certo? Então, vai ficar 200 sobre, aqui embaixo, 100 vezes 100. Eu vou deixar assim, porque eu vou cortar de novo 2 zeros de cima com 2 de baixo. E isso daqui vai ficar 2 sobre 100, tranquilo? Então, 2%. Que conta é essa? 5% dos meninos usam óculos. Então, os meninos que usam óculos, olha aí, meninos que usam óculos, 2%. Então, aqui, 2%. Bom, consigo completar então os outros números, né? Como é que eu consigo completar aqui os outros números? Se liga só.
já que aqui eu tenho 2% e o total é 40%, então aqui falta 2 mais 38, 40. Já que aqui é 6 e ali é 60, falta 54. Certo? 54%. Aqui eu fecho, 2 mais 6 é 8%. 38 mais 54, sei lá, 8 e 4, 12, vai 1. 3, 5, 8, 9, né? 92%. Bom, os dados estão cruzados aqui. Ó, um estudante, vou apagar aqui as contas, tá? Só para a gente escrever aqui como que eu responderia. Então, a tabela de dados cruzados é essa. Como que eu finalizaria aqui? Como que eu chegaria na minha resposta? Vamos olhar a pergunta e a gente responde. A pergunta é a seguinte, olha aqui. Um estudante dessa turma é escolhido ao acaso e sabe-se que é uma menina. Como eu sei que é uma menina, então significa o seguinte. É daqui, tá certo? É daqui. Como eu sei que é uma menina, tem que ser desse grupo aqui. Tá bom? Então, é um desses 60%, não é assim? Como é uma menina, é um desses 60%. Pergunta: qual é a probabilidade de a escolhida usar óculos? Bom, desses todos aqui, veja só, como é que eu calculo a probabilidade? A probabilidade é aquilo que está a meu favor, ou seja, aquilo que eu desejo que aconteça, dividido pelo total. O meu total aqui, obviamente, é 60, certo? Esse é o meu total, 60. E o que é que está a meu favor? Ou seja, o que é que eu desejo? Eu desejo que seja uma pessoa que usa óculos, porque é isso que eu pergunto. Qual é a probabilidade de eu escolhido usar óculos? Quantas? 6 em 60. Se eu simplificar, 6 por 6 dá 1, 60 por 6 dá 10. 1/10, que é a mesma coisa que 10%. Tá certo? Então, 10%, alternativa D. Veja que a gente tem esse trabalho todo para chegar na solução, para ter uma solução, digamos assim, mais aceitável, se você não consegue fazer aquela interpretação lá no início. Mas essa é talvez a maneira ideal de fazer a solução, porque com essa solução, usando dados cruzados, você responderia qualquer pergunta que fosse feita aqui. É porque a pergunta, nesse caso, realmente ela foi óbvia, para não dizer idiota realmente, tá? Porque a pergunta foi um tanto idiota aqui, bem ingênua mesmo. Mas aqui você responderia qualquer pergunta utilizando o conceito de probabilidade dada essa tabela com os dados cruzados que a gente obteve aqui. Tá certo, gente? Então é isso. Vou deixar esse vídeo aí disponível para vocês, para que, se vocês acharem necessário, façam a correção da questão, façam aí uma solução de repente mais bonitinha, mas pode levar em conta aquela solução óbvia, tá? Pode fazer uma explicaçãozinha lá, volta aí o vídeo, vê o comecinho e faz uma solução só com uma explicação, que ela vai estar de boa aqui para a resolução dessa questão 12. Valeu, um abraço a todos.